A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Seja muito bem-vindo! Essa música é só para fazer uma conexão com o capítulo 10 que nós estamos lendo a partir de agora, sobre a vida de Santa Rita de Cássia. O capítulo 10 está com o título Uma Porta Fechada e Cerrada. Bom, vamos dar sequência então à leitura, mas antes eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem obtido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Ainda desejo o dia que eu vou ler essa oração de cor. Uma porta fechada e cerrada. Livro de Santa Rita de Cássia. Terminado o hino, irmã Giacomina estava para sentar-se e retomar a agulha em sua mão, quando ouviu alguém bater no portão da entrada. Dirigiu-se à portaria e, olhando para espiar, viu o rosto sorridente de Marta, a camponesa que todos os dias levava às irmãs as verduras de sua horta. Irmã Giacomina disse à camponesa com voz alegre: "Tenho um cesto cheio de verduras recém-colhidas." Entre, respondeu-lhe a porteira. "Viu?" disse a camponesa, indicando o cesto cheio. "Vou correndo mostrar à madre abadesa antes de levá-lo para a cozinha." "Oh, não, querida Marta!" apressou-se a lhe dizer a irmã Giacomina, estendendo a mão para deter a camponesa, que estava se dirigindo com o cesto na mão para a porta do compartimento onde estava a reunião do capítulo. Recebida a abadesa a ordem de não deixar ninguém entrar. "Se não posso entrar logo, então espero," a Marta disse, apanhando uma cadeira e sentando-se ao lado do tear. Em seguida, seu olhar foi apreendido pela toalha do altar. "Como borda bem, irmã Giacomina. Tivesse eu uma filha com as mãos de ouro que a senhora tem." A bordar aprende-se um pouco por vez com paciência e constância. "Na verdade," continuou a porteira, "a senhora não pode parar aqui porque as irmãs estão tratando de um assunto muito delicado. E o que quer que seja que disserem, consegue ultrapassar a parede e chegar até os nossos ouvidos." "Mas se não se ouve nada," disse em voz alta a camponesa. "Agora, mas antes se ouvia alguma coisa," disse então a irmã Giacomina em voz baixa. "E sobre o que falavam?" perguntou Marta com a confiança de que ligava à porta. "Realmente seriam questões reservadas, mas a senhora já conhece uma parte dessa história e isso me permite dizer que estão falando.
E aqui o tom de sua voz se tornou mais baixo e confidencial. Então, examinando o pedido apresentado por Rita Lote, que desejava entrar no nosso mosteiro. Mas já faz um tempo que Rita insiste em tornar-se monja. Vocês é que não a aceitaram. Aquela mulher santa, por quê? Disse Marta, com um fôlego e a voz alterada. Se fosse eu, a abadesa... Perdão. Vou voltar. Mas já faz tempo que Rita insiste em tornar-se monja. Vocês é que não a aceitam, aquela mulher, disse Marta com fôlego, com a voz alterada. Se fosse eu, a abadesa... Fale baixo, por caridade, interrompeu a irmã Giacomina, acompanhando as palavras com a gesticulação das mãos. Existem problemas que a senhora não conhece e outras coisas que não pode entender. Atalhou brevemente a porteira em tom pouco convincente, uma vez que ela, para dizer a santa verdade, era do mesmo parecer que Marta. Aquele mesmo instante, abriu-se a porta do compartimento onde as irmãs haviam realizado o capítulo e dele saiu a abadesa, seguida pelas irmãs. Tendo advertido a presença da camponesa, aproximou-se dela e disse: Vejo que também hoje se lembrou de nós, Marta. Quando seu olhar se cruzou com o cesto de verduras, a abadesa não pôde conter um "ó, que maravilha!" Que esplendor, Deus saberá recompensá-la por tudo, esteja certa disso. Depois, mudando de tom, dirigiu-se à irmã Giacomina. Quando Rita Lote voltar, comunique-lhe que, para o momento, o capítulo decidiu rejeitar seu pedido. Além disso, acrescente que lembraremos dela junto a Deus em nossas orações. Irmã Giacomina inclinou a cabeça em sinal de obediência. Rita já havia chegado às portas de Cássia, tinha passado a noite inteira em oração sobre o escóglio, o agrilhão de rocha que domina Rocca Porena. Tinha sido uma noite fria, um vento gélido tinha varrido o cimo do espólio, e para alcançar a meta, Rita havia escorregado por diversas vezes sobre as rochas úmidas e cobertas de musgo. A subida ao escóglio representava para Rita um modo de compartilhar a paixão de Jesus, conduzido ao Calvário para ali morrer crucificado. Quando caía, Rita oferecia seus sofrimentos a Cristo, caído sob o peso da cruz. Quando as sarças faziam suas mãos sangrarem, pensava nas dores sofridas por Jesus coroado de espinhos. Quando a fome e a sede causadas pelos longos jejuns a atormentavam, seu pensamento voltava-se para Jesus na cruz, ao qual haviam dado de beber com uma esponja ensopada de vinagre. Os primeiros fulgores da alvorada a surpreenderam ainda em oração e somente então se lembrou de que era chegado o momento de descer para Cássia. Uma vez ultrapassada a igreja de Santo Agostinho e tendo virado a esquina para chegar ao convento de Santa Maria Madalena, Rita viu-se de improviso diante de uma mulher que andava a passos rápidos e com a cabeça baixa, tanto que o choque foi inevitável e o cesto que ela segurava na mão acabou por terra. A mulher não era outra senão Marta, a camponesa que tinha levado as verduras ao mosteiro. Tendo-se recuperado do susto, levantou os olhos e encontrou-se diante de uma mulher de estatura diminuta e com os ombros recuados. Marta tinha visto Rita outras vezes, mas sempre de longe. Agora podia finalmente ver de perto que aquele rosto de traços delicados e de indizível beleza, emoldurado por um véu escuro, exalava um ar de graça melancólica que envolvia toda a pessoa. Marta sentiu 2 olhos doces de íris castanhas pousarem sobre ela enquanto uma voz humilde repetia palavras de desculpas. Desculpe-me ainda, irmã, se fui distraída e descuidada, eis
Eis o seu cesto, desculpe-me. Marta foi repetidamente cativada por aquele olhar e por aquela voz, e não foi fácil conseguir encontrar as palavras para responder. O que está falando? Fui eu que não reparei onde andava. Conseguiu finalmente dizer, em seguida, armando-se de um pouco de coragem, e acrescentou: mas eu a conheço, a senhora é Rita Lote, e eu a vi muitas vezes aqui em Cássia. Desculpe-me ainda mais uma vez, irmã. Estou indo à minha casa para ver se consigo me ancorar. Marta compreendeu imediatamente a que casa se referia Rita, mas faltou-lhe a coragem para dizer-lhe o que sabia. Também desta vez as portas da sua casa permaneceriam fechadas. Todavia, não conseguiu abster-se do ato de lhe dizer: se tivesse ido ao convento para pedir que fosse admitida como noviça e tivesse sido eu a abadesa, eu a teria acolhido de braços abertos. Mas... E aqui Marta não conseguiu acrescentar mais nada, porque as palavras foram detidas pelo pranto. Rita, ao contrário, sorriu e, como se houvesse lido na mente e no coração da ingênua camponesa o que ela queria dizer, respondeu-lhe. Respondeu-lhe: agradeço-lhe por seu bom coração, irmã, mas posso contar com bons protetores que me ajudam e são capazes de chegar onde eu não chego. Afastaram-se assim, uma dirigindo-se para sua casa e a outra de volta para o campo. Rita, porém, não tardou a passar novamente por aquele mesmo ponto, o passo lento pelo cansaço e a cabeça confusa por ter sido repelida mais uma vez da sua casa. Pelo caminho que a reconduzia à Roca Porena, encontrou conhecidos que lhe perguntaram onde tinha estado. A todos ela respondeu: fui à minha casa, mas a encontrei fechada. Bati, mas não abriram a porta para mim. Quem a ouvia pronunciar essas palavras pensava que Rita, em virtude da dor pelo assassínio do marido primeiro e pela morte dos filhos depois, tivesse perdido o juízo e, portanto, não lhe davam atenção, mas ela insistia no repetir. Fui à minha casa, mas a encontrei fechada e cerrada. Bati, mas não abriram a porta para mim. Recorrerei agora a quem me conhece. Tenho bons protetores que irão se sair bem onde eu não conseguirei vencer. As pessoas sacudiam a cabeça, cumprimentavam-na e deixavam seguir por seu caminho. Finalizamos então o capítulo 10. E com essa notícia, da porta fechada e das conversas encontradas e desencontradas, um princípio de fofoca ali, outro aqui. Essa leitura da vida de Santa Rita de Cássia está muito divertida e eu te espero no capítulo 11, que será o próximo vídeo, com o título Um Voo Misterioso. Bom, ficamos então com a lembrança deste último ensinamento de Santa Rita, que nós saibamos pedir para que os nossos intercessores entrem e façam seu trabalho aonde a gente não consegue trabalhar, onde não conseguimos agir. Com a certeza no nosso coração de que eles farão o melhor e o excelente trabalho para ele. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e compartilhe para ajudar também a chegar a história de Santa Rita a mais lugares. Nos vemos no próximo vídeo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.